palavra de Deus diz assim em Gênesis 29, de 1 a 14. Fala assim: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Irmãos, nós começamos a estudar esse texto na semana passada, e eu iniciei apontando algumas informações introdutórias. Eu apontei primeiro um mapa, que vai ser projetado agora aí, para que os irmãos tivessem aí uma ideia da geografia dessa história, do ambiente geográfico, por assim dizer, em que essas coisas aconteceram. Os irmãos têm aqui, poderia apagar, por favor, essa luz aqui, essa luz mais próxima. Os irmãos têm aí, mas o holofote está ligado, aí não adianta. Isso. Os irmãos têm aí, eu vou usar esse lado aqui. Os irmãos têm aqui a Palestina, aqui. Jacó saiu aqui do sul da Palestina, onde está a minha luzinha vermelha aqui, e ele caminhou na região de Padã Arã, onde é o sudeste hoje da Turquia. Padã Arã é a região, é uma região de planícies, que envolve o sudeste da Turquia atual e um pedaço, ele adentra, Padã Arã adentra aqui na região da Síria. E ele foi na direção da cidade de Harã, que ficava na região de Padã Arã, aqui onde estou apontando aqui com a minha luzinha vermelha, aqui é a cidade de Harã. Jacó teve que caminhar a pé todo esse trajeto, daqui, da Palestina até o sudeste da atual Turquia, uma caminhada de cerca de 800 quilômetros. E o texto que está diante de nós é um texto que mostra como Deus abençoou a chegada dele naquele local. Nós temos que, como eu disse na semana passada, nós temos que ler o capítulo 29, lembrando de 28:15. O capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31 mostram como Deus realizou, obrigado queridos pela administração das luzes, mostra como Deus realizou o que ele prometeu em 28:15. O que diz 28:15? 28:15 é Deus falando, e ele diz o seguinte: eis que eu estou contigo, é Deus falando com Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo
que te hei referido. Então nós temos aqui uma promessa de Deus relativa aí à viagem de Jacó rumo a Harã, e nós percebemos no capítulo 29 como Deus começou a cumprir isso que ele prometeu em 28:15. Então nós só entendemos o propósito de toda a narrativa detalhada do capítulo 28, do capítulo 29, do capítulo 30 até o capítulo 31, nós só conseguimos compreender a cada um dos detalhes e as ênfases desses textos todos, lembrando que esses textos têm por objetivo mostrar que Deus está cumprindo sua promessa emitida, enunciada, no capítulo 28, versículo 15. Nós dissemos na semana passada que isso envolve uma lição doutrinária, que nós realçamos na semana passada, e a lição doutrinária é que Deus é a única fonte de proteção. E nós falamos sobre isso, nós apresentamos, expusemos aqui para os irmãos aquilo que, por assim dizer, é uma teologia da proteção de Deus, o modo como Deus atua em proteger aqueles que são os seus eleitos, aqueles que ele tem aí como alvos da sua graça especial. Agora, nós vamos entrar no texto propriamente dito. Os irmãos verão que esse texto, os versículos 1 a 14, os irmãos verão que esse texto narra 3 encontros. E as divisões desse trecho, do versículo 1 até o 14, são relacionadas a esses 3 encontros. Nós temos o primeiro encontro aqui de Jacó. Jacó encontra os pastores. Nos versículos 1 a 8, Jacó encontra os pastores nos arredores de Harã. A segunda divisão do texto, nos versículos 9 a 12, nós temos a narrativa de Jacó encontrando Raquel, sua futura esposa. Jacó encontra Raquel. Nos versículos 9 a 12, nós temos a narrativa desse encontro. E, finalmente, nos versículos 13 e 14, nós temos o terceiro encontro de Jacó. Jacó encontra Labão, nos versículos 13 e 14. Então, nós vamos olhar para esses 3 encontros, vamos entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Não é um texto difícil, é uma narrativa, e sendo uma narrativa, tem poucos desafios exegéticos. Nós podemos caminhar com tranquilidade sobre o texto, extraindo o significado dele, mas é um texto que tem um conteúdo doutrinário e teológico presente aqui, e que deve ser percebido por nós se nós considerarmos a história como um todo. E eu vou apontar esses detalhes, essas questões, essas lições doutrinárias e teológicas aos irmãos, na medida em que formos caminhando aqui sobre a narrativa desses encontros. Vamos então observar aqui o primeiro encontro de Jacó. Nos versículos 1 a 8, Jacó encontra os pastores. O texto diz assim: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Então ele seguiu naquela direção, como os irmãos viram aí, numa direção leste, norte-leste, ele seguindo para o nordeste, na verdade, e chegando ali, ele olhou e viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Pode ser que esses 3 rebanhos envolvessem 3 pastores também, porque ele vai conversar com os pastores desses 3 rebanhos. Talvez existissem mais pastores cuidando dos 3 rebanhos, mas no mínimo 3 pastores estão ali, cada um cuidando ali do seu rebanho ou dos rebanhos de seus senhores. E o texto prossegue: os rebanhos de ovelhas estavam ali deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra. Vejam esse detalhe importante. Esse detalhe domina todo o encontro dos versículos narrados nos versículos 1 a 8. O detalhe da grande pedra. A grande pedra ocupa um espaço central na narrativa desse primeiro encontro. Por quê? Existe um objetivo literário aqui.
Nós estamos lidando, quando nós lemos esse texto, nós estamos lidando com um mestre de produção literária. Nós estamos lidando com um grande doutor na arte da escrita. Nós estamos lidando com um príncipe judeu educado no Egito, Moisés. É um grande mestre, é um homem sábio, um homem entendido, um homem preparado. E ele sabe escrever, e ele sabe mexer com os leitores, e ele sabe evocar nos leitores alguns sentimentos, e ele sabe evocar nos leitores, provocar nos leitores algumas lembranças. Então é por causa disso que ele cita pelo menos 4 vezes aqui nessa narrativa, ele fala pelo menos 4 vezes, ele usa pelo menos 4 vezes a palavra pedra. Ele vai falar aí da pedra no versículo 2, o texto fala de uma grande pedra. O texto fala também no versículo 3, ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra, ele fala de novo da pedra. No versículo 8, mais uma vez aparece a pedra, não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço. E mais uma vez aparece a pedra já no encontro com Raquel. O texto diz no versículo 10, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas do seu rebanho, as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço. Porque a palavra pedra aparece 4 vezes nessa narrativa? O objetivo do escritor é fazer com que os leitores se lembrem da pedra. Ele quer que os leitores se lembrem da pedra, porque uma pedra foi erigida no capítulo anterior. O capítulo anterior fala de uma outra pedra, e nós estudamos essa outra pedra. O texto no capítulo 28 fala de uma pedra pilar, uma pedra que também dominou a narrativa no capítulo 28, uma pedra que serviu de travesseiro para Jacó, e que depois Jacó a levantou como um pilar de compromisso, de honra e de votos a Deus. E ali, junto àquela pedra, Deus fez promessas a Jacó, e Jacó fez um voto diante de Deus. Então, quando nós nos deparamos com a mesma palavra no capítulo 29, isso não é por acaso. O escritor está usando um recurso literário para fazer com que nós não desconectemos a nossa mente do capítulo 28. Estamos lendo o capítulo 29, mas a nossa mente, o escritor quer que a nossa mente não se desconecte do capítulo 28. Lembrem-se da pedra. Lembrem-se da pedra. Ele menciona a pedra, fala da pedra 1, 2, 3, 4 vezes. Qual é o propósito? Vocês têm que se lembrar da palavra pedra. Por que vocês têm que se lembrar da palavra pedra? Porque o que está acontecendo aqui tem forte relação com o que aconteceu junto a uma pedra no capítulo anterior. Lembrem-se, tudo o que está ocorrendo aqui se relaciona com o que aconteceu naquele capítulo, no capítulo anterior, mostrando que Deus fez uma promessa a Jacó e ele está cumprindo isso. Isso está começando a se cumprir. Deus prometeu: eu vou estar com você, eu vou proteger você, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai constituir família, você vai ser uma bênção, a sua família, por meio da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. E isso começa a se cumprir aqui. Não se esqueçam do que aconteceu junto à pedra. Tenham a palavra pedra em sua mente enquanto estiverem lendo essa narrativa. O texto prossegue, o texto diz que havia ali uma grande pedra que tapava a boca do poço. Certamente isso acontecia porque eles queriam proteger a água de ladrões, uma região carente de água, uma região seca. Queriam proteger a água de ladrões, também de animais, também do calor do sol, manter a água fresca, também proteger a água de sujidades, de sujeiras todas ali, que poderia cair na água. Então eles colocavam essa pedra ali sobre a boca do poço. Versículo 3 diz: ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra. Nós percebemos que era uma pedra pesada.
porque os pastores precisavam se reunir para levantar essa pedra. Era uma pedra muito pesada. E os irmãos devem guardar esse detalhe, o peso da pedra, o tamanho da pedra, uma pedra grande e pesada. E o texto prossegue: davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Versículo 4, perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Aqui ele age de modo bastante educado, chama aqueles homens de irmãos e faz uma pergunta que é fundamental para aquilo que nós vimos no capítulo 28. Ele pergunta: de onde vocês são? E a resposta vem: somos de Harã. Por que essa resposta é importante? Porque mostra que Deus de fato abençoou Jacó e ele chegou no seu destino. Esse versículo não está aqui por acaso. Esse versículo tem um objetivo importante na história. Vejam, o versículo mostra, vejam, Jacó realmente chegou seguro no seu destino. Ele realmente chegou seguro no seu destino em Harã. Ele empreendeu uma viagem perigosa, solitária, longa, demorada. Ele estava com medo dessa viagem, mas ele empreendeu essa viagem, Deus o encorajou, Deus apareceu ali em Betel a ele, numa visão, numa escada que ligava os céus e a terra, mostrando: olha, os meus anjos estarão com você, eu sou um Deus acessível, eu tenho acesso a você, você tem acesso a mim, e eu vou estar com você. Aqui, diante da resposta dos pastores, nós vemos que Deus cumpriu parte da sua promessa já. Você, Jacó, chegou em Harã, são e salvo. Não é sem razão que o versículo está aqui. Não é sem razão que a resposta dos pastores é descrita aqui. Deus abençoou, Deus esteve com Jacó, Jacó chegou em Harã, chegou nos arredores de Harã. E vejam a sequência, tudo se relaciona com a bênção de Deus sobre ele. O texto diz: perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Aqui ele está perguntando sobre um familiar seu. Ele chama o seu familiar de filho de Naor. Na verdade, Naor era irmão de Abraão. Nós vemos isso no capítulo 22, os irmãos voltando. No capítulo 22 nós temos essas relações de parentesco. Capítulo 22, versículo 20. O texto diz: passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Então Naor era irmão de Abraão. E Labão, que é chamado aqui de filho de Naor, na verdade, ele sendo irmão de Rebeca, ele era neto de Naor. Na Bíblia, os netos são chamados de filhos também. Os descendentes de uma pessoa são chamados de filhos. Então, quando o texto diz Jesus, filho de Davi, não é que ele era filho direto de Davi, ele era descendente de Davi. O que nós temos aqui é a mesma coisa. Quando o texto fala Labão, filho de Naor, significa Labão um descendente de Naor, porque Labão, na verdade, era neto de Naor e filho de Betuel. E a irmã dele era Rebeca, como o próprio texto que estamos estudando mostra. Labão era filho de Betuel, neto de Naor e irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Se ele era irmão de Rebeca, mãe de Jacó, logo ele era tio de Jacó. E Raquel, filha de Labão, era prima de Jacó. Jacó então vai se casar com sua prima e terá Labão, seu tio, como seu sogro. E esse tio sogro de Jacó será um demônio na vida dele. Já vou adiantando. Labão, sogro e tio de Jacó, vai representar na história de vida desse homem a figura mais horrível com quem ele vai ter que lidar. Cuidado com o tio que é sogro, porque a história de Jacó mostra que juntar essas duas coisas é meio perigoso. Enfim, o fato é que essas são as relações aí de parentesco que existem aqui.
E nós vemos nisso, mais uma vez, a bênção de Deus. Porque notem bem, quando Jacó saiu da sua casa, rumo a Harã, o objetivo dele era encontrar sua família. A sua mãe, a mãe de Jacó, Rebeca, não queria que ele se casasse com as moças de Canaã. Por isso Isaque, seu pai, o enviou a Harã a fim de que ele encontrasse esposa dentro da sua parentela. Então, mais uma vez, nós temos aqui no texto uma evidência da bênção de Deus dirigindo esse homem. Ele chegou a Harã e agora chega próximo da sua família. Deus está abençoando. O narrador está mostrando isso. Vejam, Jacó chegou em Harã. E não somente chegou em Harã. Deus está dirigindo a vida dele. Ele está se aproximando agora dos seus familiares. Os objetivos da sua viagem estão sendo alcançados. Deus está com ele. Deus está abençoando esse homem. Deus está dirigindo esse homem de tal forma que os alvos da sua viagem estão sendo alcançados. Vamos prosseguir. Essa é a importância do encontro dele com os pastores. Os pastores são instrumentos que o narrador usa aqui para mostrar aos leitores que Deus está abençoando a história, a jornada de Jacó. Vejam, conheceis Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Vejam agora, ele está bom? Importante pergunta aqui. Na verdade, literalmente, ele pergunta o seguinte: ele está vivendo em paz? Essa é a pergunta que ele está fazendo aqui. Literalmente é isso. Ele está em paz? Ele está vivendo em paz? Eu estou chegando numa família que está bem, que está desfrutando de paz? E vejam a resposta. Responderam, sim. Seria o caso, sim, ele está em paz. Quando eles dizem está bom, eles dizem ele está em paz. E aqui nós temos mais uma evidência da bênção de Deus. Deus disse, eu vou proteger você, vou dirigir você. E ele faz isso. Jacó chega em Harã, atinge seu objetivo. Jacó se acerca da sua parentela, Deus dirigindo ali, fazendo com que ele alcance seus ideais, e mais, ele chega numa família que está vivendo em paz. Ele vai entrar numa casa, numa família, se relacionar com uma família que está bem. Ele vai chegar num ambiente tranquilo, num ambiente de paz. Deus o abençoou. Esses detalhes, irmãos, não estão aqui por acaso. Esses detalhes não estão aqui porque estava sobrando papel. E o narrador então começou a dar esses detalhes. Não. Esses detalhes estão aqui porque o narrador quer mostrar a fidelidade de Deus. Ele quer incutir em nós, leitores agora do século 21, o Espírito Santo quis que essas coisas fossem assim e fossem registradas dessa forma, para que nós, povo de Deus, leitores de séculos posteriores, pudéssemos lembrar disso. Deus é fiel àquilo que Ele promete. Deus disse que abençoaria, e nós temos aqui todos os sinais, todas as evidências de que Ele de fato está abençoando. Ele começou depressa a cumprir as suas promessas. Vejam a sequência, o texto diz, está bom, Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, é ainda pleno dia. A questão de Raquel se aproximando, eles estavam certamente esperando Raquel, assim como os outros cuidadores de ovelha também, porque precisavam de ajuda para remover a pedra. E Raquel estava chegando, talvez ajudasse na remoção da pedra. Os irmãos devem pensar, mas é um trabalho pesado, um trabalho árduo. Lembrem-se da mãe dela. A mãe dela, Rebeca, quando teve um encontro semelhante junto ao poço, deu água para todos os camelos da comitiva do servo de Abraão. Um trabalho extremamente árduo.
mas ela tirou água do poço e deu água para todos os camelos da comitiva. Então, as mulheres, na história, são mulheres fortes que trabalham pesado. Raquel era, o texto vai dizer, o texto vai falar isso, Raquel era pastora, não era pastora de uma igreja. Às vezes usam esse texto para falar que Raquel era pastora de uma igreja. Não era pastora de uma igreja. Era pastora de um rebanho, cuidava de animais. E esse era um trabalho pesado, um trabalho duro. E ela cuidava, ela abraçava esse trabalho, cuidava de um rebanho, era um trabalho pesado. E ela certamente estava chegando, inclusive para ajudar na remoção daquela pedra, junto com os demais pastores que iriam se aproximar para dar água ali aos seus rebanhos. O texto prossegue. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. É interessante notar isso, a atitude de Jacó aqui. Jacó, ele age de modo muito ousado e mandão, na verdade. No nosso texto em português, aparecem aqui 2 imperativos: dai de beber e ide apacentá-las. Mas no texto hebraico é pior. Ele enuncia 3 imperativos no texto hebraico. Os 3 imperativos que ele enuncia são: deem água, vão e apacentem. Ele dá 3 ordens para os pastores. Ele acabou de conhecê-los. E ele chega para esses pastores e diz: olha, é muito cedo para vocês pararem de trabalhar. Muito cedo. Vamos. Comecem se levantem. E vem os 3 imperativos: deem água, e depois vão, e depois apacentem. O que você faria diante de ordens dessa de um estranho? Então você dissesse: quem você pensa que é? Você chegou agora, quer mandar? Você não manda ninguém aqui. Os pastores são muito pacientes com ele, respondem explicando por que não vão sair. Mas, porque não fazem aquilo tudo. Mas, é interessante observar o porquê Jacó faz isso. Talvez Jacó faça isso porque o escritor bíblico quer realçar o quanto Jacó era dedicado ao trabalho. Talvez o escritor bíblico esteja preparando os leitores, desenhando na mente dos leitores o perfil de um personagem que tem um traço que nós ainda não percebemos nas narrativas pregressas. E esse traço desse personagem que começa a se desenhar aqui nesse versículo é um traço virtuoso. É o traço de alguém que prima intensamente pelo trabalho. É alguém que não suporta ver, não suporta contemplar o ócio, a ociosidade, o desmazelo em relação ao serviço. O escritor bíblico quer pintar esse quadro diante de nós, porque o que vai acontecer na sequência tem forte relação com esse perfil. Jacó vai trabalhar muito, muito, muito. Ele vai se dedicar ao trabalho intensamente. E o escritor bíblico quer que nós comecemos já a vislumbrar esse perfil nesse homem, por causa do que vai vir na sequência da história. Se os irmãos olharem no capítulo 31, versículo 6, os irmãos podem ver aí um testemunho acerca do trabalho árduo de Jacó. Nós até agora tivemos uma impressão muito ruim de Jacó, como um enganador, alguém que roubou a bênção do seu irmão. Nós temos isso em nossa mente. Jacó, um homem espertalhão. É assim que nós estamos vendo Jacó. Aqui nessa narrativa, nós começamos a perceber mudanças na intenção autoral. O autor quer que nós comecemos a mudar a nossa visão de Jacó.
não sendo mais um espertalhão, mas sendo um homem diferente, um homem virtuoso. Vejam o que diz no capítulo 31, versículo 6, fala assim: vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso Pai, diz aqui o texto, no versículo 31, no capítulo 31, versículo 6. Vejam o versículo 38. Diz assim o versículo 38, Jacó falando com Labão, ele diz assim: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. O meu sono me fugia dos olhos. Ele não dormia, trabalhando dia e noite. 41. 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes me mudaste o salário. Claro, sempre para baixo. Não era correção, aqui pelo IPCA ou coisa assim. Ele diminuía o salário de Jacó. E Jacó continuava trabalhando de dia, de noite, sem poder descansar, um trabalho árduo, perigoso, e ele 20 anos dedicado a isso. Então o que nós temos aqui no capítulo 29 é o perfil sendo desenhado de um homem que zela pelo trabalho. E isso é importante, porque esse zelo pelo trabalho vai ter um papel importante no desfecho dessa história. O texto prossegue, terminando o encontro com os pastores. Eles respondem o seguinte: não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. Fala, nós temos um costume diferente aqui. Nós aguardamos chegarem todos os pastores. Não chegaram ainda porque não tinha inventado ainda o relógio. Então era natural que chegassem em momentos diferentes. Não havia uma hora específica marcada. A essa altura do dia, os pastores se juntam aqui. E eles então juntos removem a pedra. Esse é o nosso costume. E então nós damos de beber aos rebanhos e seguimos em frente com os nossos trabalhos. E eles dizem isso a Jacó. E isso que é dito agora, essa explicação que é dada agora, mostra uma situação providencial. Graças a esse costume, Jacó vai encontrar sua esposa. E isso é importante e veremos por quê. Agora vemos então o segundo encontro. Agora vai começar o segundo encontro. O versículo 8 nos prepara para esse encontro. O versículo 8 dá o contexto que mostra a providência de Deus. Um costume existia naquela região, e esse costume é fundamental para a história, porque graças a esse costume, Deus estando por trás desse costume, graças a isso, Jacó vai encontrar sua esposa. Veja o que diz, agora começa então a segunda parte, agora começa o segundo encontro. O texto diz assim: falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. O texto realça aqui as ovelhas do pai. Por que o texto realça as ovelhas do pai? O texto realça as ovelhas do pai aqui, e vai realçar as ovelhas do pai no versículo 10 também. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. O versículo fala 2 vezes do rebanho e 1 vez só de Raquel. Por que o versículo fala 2 vezes do rebanho e 1 vez só de Raquel? Porque o rebanho terá importância crucial na sequência da história. Jacó, notem bem, Jacó não está encontrando apenas uma esposa, ele está encontrando a fonte das suas riquezas. Ele vai enriquecer. Como?
por meio dos rebanhos de Labão. O que o narrador está fazendo? Está mostrando, Deus está preparando o cenário para cumprir suas promessas. Jacó vai encontrar uma esposa, abençoando assim os objetivos que Jacó tinha ao sair da sua terra. Mas ele não vai encontrar só uma esposa. Deus prometeu que supriria tudo a ele. E agora ele encontra também os rebanhos de Labão. E por meio desses rebanhos, ele vai enriquecer. Deus vai abençoar de tal forma que ele vai se enriquecer por meio dos rebanhos de Labão. Nós temos Deus por trás da história aqui. O nome Deus não é mencionado aqui, a palavra Deus não é mencionada aqui, mas ele está nos bastidores. Deus está agindo por trás das cenas. Deus está atuando naquele costume, no costume de tirar a pedra, para que ele encontre sua esposa. O texto narra ela trazendo os rebanhos, menciona 2, 3 vezes o rebanho, mostrando, olha, Deus está abençoando, Deus está dirigindo Jacó, Deus dirige Jacó até a sua esposa, Deus dirige Jacó até a fonte das suas riquezas. Esses 2 itens, tanto a esposa como o rebanho, essas 2 coisas, o Senhor dará a Jacó, comprovando assim a sua fidelidade, comprovando assim a sua lealdade e a sua veracidade no enunciado de suas promessas. Vejam o versículo 11, diz assim: feito isto, Jacó beijou a Raquel, e erguendo a voz, chorou. Quando o texto diz, feito isso, o que foi que ele fez? O que ele fez é algo um tanto inexplicável. Nós não entendemos como ele fez o que ele fez. O que foi que ele fez? Vejam, o texto diz que ele viu Raquel e as ovelhas, ele se aproximou e sozinho, ele removeu a pedra da boca do poço. Como ele fez isso? O texto não explica. Mas a pedra era grande. Nós já aprendemos isso no versículo 2. E os pastores tinham que se reunir para tirá-la. Não tinha outro jeito. Nós já aprendemos isso no versículo 8. Mas ele sozinho, ele remove a pedra. É um gesto fantástico. O que nós temos aqui é algo que o autor não explica. Mas ele faz isso. Como ele faz isso? Há comentaristas que dizem que isto aqui é uma evidência da ação sobrenatural de Deus sobre os patriarcas. Deus dotou Jacó de uma força descomunal, a fim de que aquele momento, um momento tão importante em que ele encontra sua esposa, aquele momento fosse marcado pela presença da ação soberana e poderosa de Deus naquele instante. Quando o servo de Abraão encontrou Rebeca, nós estudamos já esse texto, nós vimos ali a ação sobrenatural de Deus. Como? O servo disse o seguinte: olha, aquela que me disser, eu darei de beber a você e aos seus camelos, esta é aquela que o Senhor escolheu. E Rebeca diz exatamente isso ao servo de Abraão, mostrando a ação sobrenatural de Deus naquele instante. E aqui parece que a ação sobrenatural de Deus mais uma vez se manifesta. Parece que é isso, não sabemos. O escritor não deixa isso claro. O fato é que Jacó remove a pedra sozinho. É uma ação que chama a atenção. A entrada de Jacó na vida de Raquel é uma entrada dramática. Ele se levanta e vai lá com uma mão só e tira... Não, estou exagerando já, né? Mas ele vai lá e pega a pedra e remove a pedra do seu lugar. É uma ação que deixa certamente todos impressionados. O que é isso? Como ele pôde fazer isso? Mas o encontro dramático continua. Veja o que acontece. O texto diz que ele então se aproxima de Raquel, depois que ele remove a pedra aí com uma força descomunal,
Ele se aproxima de Raquel e a beija, ele ergue a voz, ele dá um brado e ele chora. Esse é o ponto alto da história. É o ponto mais dramático da história. É o ponto da história que num filme seria o ponto assim de deixar os espectadores ali, os que estão assistindo o filme, de olhos arregalados. É o ponto alto. Ele chega ali, remove a pedra, se aproxima de sua futura esposa, beija a sua futura esposa, grita e chora. É o ponto alto. E por trás disso tudo, ali, silenciosamente agindo nisso, de modo natural e de modo sobrenatural talvez, existe o Senhor, dirigindo os caminhos daquele homem, para fazer com que ele constitua uma família. E a promessa dele, de abençoar Jacó, se cumpra. Irmãos, tudo isso é algo muito interessante, lindo, porque esse texto que estamos estudando, ele tem esse objetivo central, que estamos falando aqui repetidas vezes, de mostrar como Deus cumpriu sua promessa de proteger Jacó. Mas existe também um objetivo. Está caindo água aqui dentro? Não? Estou ouvindo barulho de água. Está caindo água aqui dentro? Não? Está, Amorim? Não? Que barulho é esse então? É daqui? Eu estou fazendo... Ok. Se alguém começar a se molhar aí, dá um tchau para mim que a gente para. Tá bom? Estou ouvindo esse barulho de água. Você tem que começar a vir à igreja com capa, né? De chuva. Mas é que, assim, houve ontem uma grande tempestade aqui na região e arrancou uma comieira aqui do telhado. E eu não sei se arrumaram. Arrumaram? Não? Não arrumaram? Então é isso. Então, se esse telhado desabar em cima dos irmãos, os irmãos, todos são crentes aqui, né? Todos são crentes, está tudo em paz. Não tem problema, né? Estamos seguros então. Não, talvez seja isso, essa comieira está fazendo pingar então nesse forro, pode ser isso. Vamos desligar disso então, e vamos voltar para cá, e aí então nós vamos caminhando no texto, tá bom? E vamos deixar, se acontecer alguma coisa que realmente incomode, aí então nós paramos e tomamos as devidas providências, tá bom? Muito bem, irmãos, como estava dizendo, o objetivo do texto não é somente mostrar como Deus protegeu Jacó e cumpriu suas promessas. Há um objetivo importante aqui presente, que é mostrar como Deus fez com que Jacó pudesse constituir família. E isso é muito importante porque nós aprendemos na Bíblia que Deus usou desse recurso da constituição de famílias para dar sequência ao seu plano de abençoar e salvar o mundo. É muito importante detectar isso. No plano de Deus de abençoar e salvar o mundo, Ele incluiu a família como uma ferramenta, como um instrumento essencial. E isso mostra por que Satanás e os seus servos odeiam tanto a família. E isso mostra por que os incrédulos são tão negligentes em relação à família. Por que os incrédulos são tão negligentes em relação à família? Porque os maridos incrédulos não são bons maridos. Porque as esposas incrédulas não são boas esposas. Porque os cônjuges incrédulos, com muita rapidez e com muita presteza, diante da primeira crise, já de pronto se dispõem a devastar e destruir a família. Por quê?
Porque os filhos incrédulos geram dor na família. Porque os filhos incrédulos servem apenas para desestabilizar e trazer sofrimento aos seus familiares, aos seus irmãos, aos seus pais. Por quê? Porque os pais incrédulos trazem apenas sofrimento, dor, angústia sobre seus filhos. Por quê? Porque sempre a família é o lugar onde as pessoas mais sofrem quando há ali pecados, quando há ali incredulidade, porque as coisas acontecem. Porque os movimentos filosóficos deste mundo, o progressismo neste mundo, conforme nós vemos por aí afora, essas filosofias todas, porque essas coisas trabalham em prol da dissolução da família. Porque os governos, como no Brasil, facilitam o divórcio, banalizam o casamento. Porque os movimentos aí, LGBT e coisas iguais, semelhantes a isso, realçam que querem se casar para constituir famílias de homossexuais. Por que existe todo esse movimento no rumo da dissolução, do manchar, do destruir a família? Por quê? Essas coisas acontecem, a família é alvo dessas coisas todas. Nós aprendemos que os pais hoje em dia, nós olhamos aí fora, vemos as leis, os pais sequer podem disciplinar seus filhos. Eles não podem mais fazer isso. Porque o mundo trabalha para que as famílias sejam devastadas, desequilibradas, destruídas, sejam fonte de angústia, de tristeza, de dor, de sofrimento. Por quê? Porque Deus honra extremamente a família. Quando Deus, em sua soberania, quando Deus, em todo o seu poder e glória, planejou a salvação da humanidade, quando Ele traçou os seus decretos de buscar e salvar o homem perdido, Ele escolheu a família como um veículo, como um instrumento para realizar o seu plano salvador. O que nós vemos em Gênesis é claramente isso. Nós vemos Abraão constituindo família e tendo um filho. Esse filho constituindo família e dando sequência à bênção. Agora Jacó constituindo família e dando sequência a essa bênção também. E essas famílias vão caminhando ao longo da história, até que chegamos no dia em que dentro de uma família de descendentes desses homens, nasce o Messias, o Salvador do mundo. E nós vemos então Deus usando isso, as famílias. É assim que a coisa acontece. Infelizmente, nós vemos numa época em que essa visão se perdeu. A família é desprezada hoje em dia, é banalizada hoje em dia, inclusive no meio evangélico. Nas igrejas cristãs, a família é banalizada. Nós temos visto coisas horríveis acontecendo no meio cristão. Pastores aconselhando casais a se separar. Pastores apoiando a separação de casais. Incentivando que se separem e procurem outros cônjuges. E dando conselhos horríveis aos cônjuges, piorando a situação dentro das casas. É assustador ver isso. Por que isso aconteceu? Isso tem acontecido porque os valores cristãos foram sendo abandonados. É interessante observar, na história da humanidade, houve um declínio lento ao longo de séculos, um declínio muito lento no rumo da destruição dos valores cristãos, dos valores bíblicos. Isso começou, se eu estiver julgando bem, isso começou na metade do século XVII, mais ou menos, com uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos. Essa guerra, a Guerra dos 30 Anos, começou em 1618 e terminou em 1648. Essa guerra aconteceu na Europa Central, e essa guerra envolvia católicos e protestantes. Foi quase que uma primeira guerra mundial. E essas batalhas todas ao longo de 30 anos trouxeram muito sofrimento sobre a humanidade na época. Quando essa guerra terminou, vilas tinham sido destruídas totalmente.
A miséria e o sofrimento na Europa, nessa época, foi muito grande por causa dessa guerra terrível. E quando essa guerra terminou, os homens pararam e pensaram, dizendo o seguinte: essa história de cristianismo só dá dor de cabeça. Vejam o que os debates cristãos, vejam o que o cristianismo trouxe sobre a humanidade. Essa guerra entre católicos e protestantes, vejam o que o cristianismo trouxe sobre nós: dor, sofrimento, injustiças, pesares, doenças, batalhas, mortes, somente isso. Nós não temos que continuar seguindo nessa direção. O cristianismo não nos deu a resposta do bom viver. E então começou a partir dessa guerra, começou a partir do fim dessa guerra, um afastamento das doutrinas cristãs, dos valores cristãos, foram se afastando. Surge então o iluminismo, o racionalismo, em que os ensinos da palavra de Deus são questionados. Surge a Revolução Francesa em 1789, rejeitando essas coisas todas. E há então, a partir deste século, do século XVII, depois dessa guerra, há então o questionamento de todos os valores, de todos os ensinos da palavra de Deus, todos, e o abandono disso. Essas coisas só trazem problemas, só. Com isso, com o abandono desses ensinos, os homens pararam de ter uma base para a moral. Como nós sabemos o que é certo e o que é errado? Antes era muito simples, bastava olhar para a Bíblia. E agora? Nós não temos mais uma base para a moral. Não tendo mais uma base para a moral, nós não podemos afirmar isto é certo e isto é errado. Se eu digo isto é errado, alguém vai dizer, quem disse que é errado? Para você pode ser errado, para mim pode ser certo. E quando desapareceu a base para a moral, as pessoas pararam de condenar o erro. O erro, então, passou a se tornar algo neutro. O erro pode ser certo. E se eu considero o erro como certo, eu perco a vergonha de praticá-lo. Se o erro para mim é algo certo, eu não vou mais ter vergonha ao praticá-lo. E se eu perder a vergonha, eu perco a noção de honra. E é o que aconteceu com o homem moderno. O homem moderno olha para o erro e ele diz, isso não é errado. E então, olhando para o erro e dizendo isso não é errado, ele não tem vergonha de cometê-lo. E ao perder a vergonha ao cometê-lo, ele perde também a honra. E ele exibe as suas sujidades, ele exibe as suas desonras, ele exibe as suas falhas as mais horrendas e se orgulha disso. Você vê homens andando na rua vestidos de mulher. O que aconteceu com essa pessoa? Ele perdeu a vergonha, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a honra. Você vê jovens se embriagando, caindo na rua, bêbados. Você diz, mas o que é isso? É vergonhoso. Mas ele perdeu a vergonha, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a honra. Você vê mulheres casadas abandonando o seu lar, seus filhos, indo para baladas. E você diz, mas isso é errado. Mas ela não considera mais isso errado. Então ela perdeu a vergonha, perdeu a dignidade, perdeu a honra. Você vê homens casados abandonando seus lares, suas esposas, seus filhos, e fazendo as coisas mais horríveis por aí afora, com seus amigos, com seus colegas, com sei lá quem. E por que eles fazem isso? Porque não têm vergonha. Porque eles não consideram mais isso errado. E não considerando mais isso errado, perderam a vergonha, perderam a dignidade, perderam a honra. É o que acontece com a nossa sociedade. Nossa sociedade é assim. É uma sociedade desonrada. É uma sociedade que não tem noção de honra, que perdeu a vergonha. As pessoas não têm mais vergonha. E perdendo a vergonha não tem honra. E agem da forma como agem, sob a mais plena luz do sol, sem se envergonhar por isso. É terrível ver isso. Por que isso aconteceu? Por causa do abandono desses valores. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos a presença disso. Dizendo, olha, vejam como a família é revestida de santidade. Vejam como Deus valoriza essas coisas. Vejam como Deus trabalha
nos bastidores, silenciosamente, às vezes de forma natural, às vezes de forma sobrenatural, preservando a família, usando a família, criando famílias para realizar o propósito santo, supremo, de abençoar a humanidade e salvar o homem. Nós vemos isso aqui, nós vemos Deus dirigindo Jacó, de tal modo que ele encontra a sua esposa, algo extremamente importante. Provérbios 19:14 diz, veja o que diz Provérbios 19:14. É um versículo muito lindo. Veja o que diz. Provérbios 19:14. Diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais. É algo bom. É uma herança maravilhosa, a casa e os bens. Não é errado. É bom receber essa herança. Mas vejam o que diz na sequência. Mas do Senhor a esposa prudente. Quem está por trás do casamento feliz? Quem é o criador do casamento feliz? Quem é a fonte da felicidade no lar? Quem é aquele que se alegra em abençoar o lar? Com alegria, com prudência, com sabedoria? É o Senhor. É do Senhor que vem a esposa prudente. Ele é a fonte do lar feliz, do casamento feliz. E nós vemos isso acontecendo aqui em Gênesis. Deus trabalhando para dar a Jacó uma esposa. E o texto então termina com o último encontro. Jacó encontra Labão, versículos 13 e 14. O texto diz: tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. É interessante que o primeiro contato de Jacó com Labão é muito bom, é muito feliz. Por que Labão foi tão bonzinho? Ele não é um homem bom. Por que ele foi tão bonzinho? Não sei. Posso emitir agora um juízo temerário. Mas vocês devem se lembrar de que ele foi bonzinho um tempo atrás com Rebeca. No caso de Rebeca, com o servo de Abraão que veio buscar Rebeca. E tendo sido bonzinho com o servo de Abraão que veio buscar Rebeca, ele ganhou muitos presentes. Talvez ele pense que vai ganhar mais. Pode ser, não sabemos, o texto não fala. Mas eu acho que Labão é bem malandro. Pelo que veremos na sequência, ele é um espertalhão. Talvez ele tenha sido tão bondoso e tão efusivo na recepção de Jacó, pensando com isso em ganhar alguma coisa. Vejam a sequência, o finalzinho. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. Você é meu parente. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Jacó permaneceu com ele como um hóspede, trabalhando. Ele não ficou só lá comendo e bebendo. O versículo 15 mostra isso. Diz assim: depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Jacó estava lá fazia 1 mês, trabalhando gratuitamente para Labão, pagando talvez com seu trabalho a sua hospedagem. E aí Labão pergunta: irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. E aí começa a história terrível. Porque toda essa hospitalidade vai se transformar em escravidão. E aí vai começar o sofrimento de Jacó. Jacó, que é o enganador, vai começar a ser enganado. Vai começar com a esposa. Ele vai trabalhar 7 anos para receber Raquel como esposa. E na noite em que ele recebe a sua esposa, na manhã seguinte, quando ele olha ao seu lado, quem está com ele? Não é Raquel, é Lia. E Lia era feia.
Ele levou um susto quando ele viu, outro dia. Ela era primogênita. É irônico o texto bíblico, é irônico. Porque é como se o autor dissesse assim para nós: está vendo? Jacó não gostava de primogenituras? Gostava, né? Você gosta de primogenituras, não gosta, Jacó? Você gosta? Tó, uma primogênita para você, inteirinha. Tó. Você não gosta de primogenituras? Está aqui. Tó, a primogênita para você, divirta-se. O texto fala que ela tinha os olhos baços, eu não sei o que é isso. Não fica claro o que é. Mas ela tinha algum problema nos olhos que afetava a sua aparência. E ele então recebeu ali a primogênita. O texto é irônico nisso. E Deus vai usando isso para mudar a vida desse homem, que de enganador passa a ser enganado por alguém que era mais esperto do que ele. Queridos, nisso tudo que está acontecendo, nós temos um produtor de história que está dirigindo tudo para que Jacó encontre sua esposa e depois também Lia, através dos subterfúgios de Labão, ele encontra Lia também, e através de Lia e sua serva, e também através de Raquel e sua serva, 4 mulheres, Jacó vai constituir uma família que serão os patriarcas de Israel, os pais da nação de Israel. Deus então está formando a nação de Israel, as bases da nação de Israel. Por que isso está acontecendo? Deus quer formar essa nação, porque a salvação virá dos judeus. A salvação virá de Israel. Deus está formando um povo, porque por meio desse povo, Ele vai salvar e abençoar a humanidade. É interessante observar o que aconteceu lá na frente. As coisas foram acontecendo. Deus foi realizando o seu plano. E lá na frente, muitos anos depois, milênios depois, nós chegamos em Gálatas no capítulo 4. Vejam o que diz Gálatas no capítulo 4, encerrando aqui as nossas considerações. Veja o que diz Gálatas no capítulo 4. Gálatas 4, versículo 3. Diz assim, Gálatas 4, 3. Fala assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo aqui, ele usa a expressão rudimentos do mundo. Essa expressão tem um significado duplo, mas aqui nesta passagem, rudimentos do mundo significam regras legalistas. Esse é o significado, é a forma como Paulo usa a expressão aqui. Tem outro sentido, mas aqui nessa passagem o sentido é esse: regras legalistas. Nós estávamos sujeitos a regras legalistas, impostas pelas superstições, pelas tradições dos nossos pais, pelas religiões falsas. Estávamos sujeitos a regras legalistas. O texto prossegue: vindo, porém, vejam que interessante, você vê o plano de Deus aqui chegando ao seu apogeu. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Qual é o sentido disso? Plenitude do tempo, é muito simples. Essa expressão significa o seguinte: quando os tempos se completaram, ou seja, quando chegou a hora que Deus havia determinado, quando se completaram os tempos que Deus havia estabelecido e decretado, quando chegou esse momento, a plenitude dos tempos, quando o relógio bateu a hora esperada, quando o momento chegou, o texto diz: Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A contagem do tempo começou lá atrás. Passou por Abraão e os tempos foram passando, e Deus realizando os seus planos. Passou por Isaac, Deus ali abençoando, formando aquela família. Passou por Jacó e Deus ali abençoando, dirigindo, como vimos no capítulo 29, e Deus formando aquelas famílias todas. E o tempo vai continuar passando, os tempos vão continuar passando, até que eles chegarão no seu ponto máximo, na sua completude.
plenitude, na sua completeza. E quando chega a plenitude dos tempos, Deus enfim envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? As eras se passaram, os tempos se passaram, os séculos se passaram. Por que Deus enviou finalmente, quando os tempos se completaram, quando chegou o momento certo, quando a agenda marcou ali, chegou no dia certo? Por que Deus enviou o seu Filho? Muito simples, porque tudo aquilo aconteceu. Por que aquele homem um dia se aproximou de pastores junto a um poço coberto por uma pedra? Por que isso aconteceu? Por que aquele homem encontrou aquela moça e removeu a pedra, e a beijou e chorou? Por quê? Porque aquele moço foi conduzido à casa do seu tio e trabalhou por aquela moça e se casou com a sua irmã enganosamente e depois com ela? Porque essas coisas todas aconteceram e o tempo passando e Deus realizando os seus planos até que chega nesse momento e Ele envia então o seu Filho finalmente. Por que tudo isso se passou? O texto diz: chegou o momento, depois de tudo isso, em que Deus enviou o seu Filho. Para quê? Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, para livrar os que eram escravos dos rudimentos do mundo, de regras supersticiosas, de ensinamentos vãos, de mentiras das falsas religiões, de fardos tolos inventados por mestres maus. Ele enviou o seu Filho para nos livrar, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque Ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para nos livrar da escravidão e nos transformar de escravos em filhos. Toda essa história, toda essa saga que temos estudado, Deus foi realizando tudo isso até chegar o tempo certo, para que fôssemos resgatados e nos transformássemos de escravos em filhos. E agora que nós cremos em Jesus, deixamos de ser escravos e somos filhos. Agora que estamos nessa condição, o texto prossegue dizendo: e porque sois filhos, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Vocês agora são filhos, e sendo filhos, têm intimidade com Deus. E mais, de sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Porque tudo isso foi feito? Porque tudo isso aconteceu? Porque todas essas histórias que estamos estudando tomaram lugar no tempo? Deus estava realizando o seu plano, até que seu plano chegou no ponto máximo, e Ele enviou o seu Filho. Para quê? Para nos transformar de escravos em filhos, e tivéssemos intimidade com o Senhor por meio de Jesus, e fôssemos também herdeiros dele. Tudo que aconteceu na história que estudamos hoje, aconteceu por sua causa. Tudo que aconteceu nas histórias que temos visto, aconteceu por você. Deus conheceu você antes da fundação do mundo. Ele escolheu você antes da fundação do mundo, você que é crente. E Ele decidiu salvar você. E nós nos aproximamos do Senhor e dissemos: Senhor, como o Senhor vai salvar essas pessoas? Como o Senhor vai me salvar e salvar essas pessoas? E Ele então começa a contar a sua história na sua palavra. Ele vai dizer: eu chamarei Abraão um dia, um homem que habitará em Ur dos Caldeus. Eu vou chamá-lo, e eu vou fazer com que ele constitua uma família, e eu vou lhe fazer promessas, e eu vou lhe dar um filho chamado Isaque, e esse filho Isaque conhecerá Rebeca, e eles se casarão, e eles terão 2 filhos, Esaú e Jacó, e eu vou abençoar Jacó, e Jacó constituirá uma família. Ele encontrará sua esposa junto a um poço, e ele trabalhará por ela, e receberá também a sua irmã como esposa, e eu darei assim sequência à história, até que os tempos chegarão no seu apogeu, e por meio dessa família que eu vou formar,
eu trarei o Salvador ao mundo. E aqueles que crerem nele, essas pessoas que eu escolhi, serão transformadas de escravos em filhos e serão meus herdeiros. Essa história que estamos estudando é a história da nossa salvação. E a pergunta que deve ficar é a seguinte: essa história é sua? Você é crente? Você é crente? Você crê em Jesus como seu Salvador? Você faz parte dessa saga? A história de Abraão, de Isaac, de Jacó é a sua história. É a história da sua redenção. Se você crê em Cristo, então é. Então você estando em Cristo, você está se beneficiando dessa história, da história da salvação da humanidade. Se você não é um crente, essa história não é sua. Como eu faço, pastor, para fazer parte desta história? Muito simples. É necessário que você receba Jesus Cristo como seu Salvador. Recebendo, crendo nele, você se transformará de escravo em filho. E filho é herdeiro. Você será um herdeiro de Deus. E essa história de salvação e de graça, da formação de uma família para salvar o mundo e abençoar o mundo, essa história da busca de Deus, da humanidade perdida, essa história será sua. Receba o Salvador, o descendente de Jacó, hoje, para que essa história de graça e de salvação e de redenção seja a sua história também. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa história maravilhosa de Jacó, o Senhor mostrando o seu favor, o Senhor fazendo com que as coisas acontecessem, como um produtor, um diretor dessa história linda, tudo isso para que um dia o Salvador chegasse ao mundo e nós pudéssemos conhecê-lo e crer nele e sermos transformados de escravos em livres, de escravos em filhos, e sendo filhos, sermos também herdeiros. Obrigado por essa história de redenção, de salvação, de livramento, de libertação. Pedimos que o Senhor abençoe os crentes que estão aqui, para que em face dessas coisas, eles possam viver vidas de gratidão e louvor ao Senhor, por sua infinita graça e bondade. E aqueles que não são crentes, diante dessa história linda, possam se curvar diante da cruz, possam se curvar aos pés do descendente de Jacó, e possam crer nele como seu Salvador, e sendo libertos então, se transformem em filhos do Senhor, e herdeiros da sua herança gloriosa. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.